Perfil de LED no gesso. Quantas vezes nós encontramos agora nos projetos, né, nos ambientes que nós vamos, aquele gesso lindo com aquele recorte e aquele perfil de LED que às vezes está no teto e às vezes não só no teto, mas também na parede. Hoje eu vou falar justamente sobre isso e vou dar um exemplo de como que você pode utilizar nos seus projetos. Bora lá então! Antes de eu começar, deixa seu like aí para outras pessoas receberem esse conteúdo também com mais facilidade. Se você é novo por aqui também, vai lá e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho de notificações. Assim, sempre que tiver conteúdo novo, você recebe também. Então, agora vamos lá para o conteúdo. Toda vez que a gente vai fazer um projeto de gesso, o que a gente chama de paginação de gesso, nós precisamos primeiramente trabalhar o layout do espaço. Compreendendo o cliente e fazendo o layout adequado, com base nas necessidades e nas funções, aí sim nós vamos pontuar a iluminação e fazer todo o desenho do forro de gesso. O que eu vou falar para você hoje vai além do forro de gesso, porque a gente pode aplicar os perfis de LED tanto no forro, como às vezes a gente pode estender para as paredes também. Então, vai ficar muito fácil a maneira que eu vou te explicar para você fazer isso nos seus projetos. Para eu conseguir explicar para você como trabalhar com o perfil de LED no gesso, também na parede, eu preciso fazer com que você entenda como que é a estrutura de um gesso. Afinal de contas, eu vou falar sobre isso depois e você não vai entender nada. Então, deixa eu te apresentar um pouquinho da estrutura do gesso no teto e também na parede. A primeira coisa que você tem que enxergar é um forro. Nós temos aqui o forro, que é o teto, né? O teto de uma residência, o teto de uma edificação. Nesse forro, olha, eu tentei fazer reto e não consegui. Nesse forro, o que vai acontecer? Ele vai sair desse forro o que nós chamamos de tirantes. Esses tirantes, eles saem do teto e aqui, logo abaixo, isso eu estou olhando em corte, tá? Eu vou ter aqui também uma estrutura que vai fazer com que o meu gesso seja aplicado aqui. Eu posso ter vários modelos de estruturas de gesso e isso vai depender do profissional que vai aplicar esse gesso. Às vezes é só com tirantes, às vezes eu tenho uma estrutura metálica que vai ser colocada ali no teto para daí sim ser aplicado o gesso. Então, dependendo do tipo de edificação e do modelo que você vai fazer o projeto, você vai escolher junto com o gesseiro o tipo de estrutura que você vai utilizar. Olhando em perspectiva, esses tirantes vão ficar mais ou menos assim. Vou tirar a laje, tá? Para ficar mais fácil, para entender. E a gente vai colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui assim. O outro. E aí, então, eu tenho os tirantes ali. E aí, então, a estrutura que vai passar aqui, ó, tá? O que acontece? Essa estrutura, ela vai acontecer tanto na largura, como também no comprimento. Vai fazer tipo uma teia. E aí, sim, o gesso vai ser aplicado aí, certo? Agora, olhando na parede. Quando eu vou fazer na parede, o esquema é algo parecido. Só que nós podemos fazer na frente de uma parede, então o gesso aqui tem uma parede e logo à frente nós vamos aplicar o gesso. Esse gesso ele pode estar aplicado rente à parede, quando a gente vai trabalhar com uma questão acústica, ou às vezes quando a gente vai fazer algum móvel, algum detalhe, alguma coisa, a gente deixa ele solto da parede. Então ele vai ficar um vazio aqui. Eu vou te mostrar o desenho somente do gesso em si, tá? Porque a aula hoje não é para fazer esse tipo de detalhamento. O gesso, nós vamos ter uma placa de gesso do lado de lá, uma placa de gesso do lado de cá, certo? Então, nós temos aqui a placa de gesso. E para cá, também, a placa de gesso. Se eu estou olhando em corte, aqui é o chão, né? Aqui é o teto. A laje, né? Então, olhando de corte, eu vou te ver até uns buraquinhos aqui dentro, que são justamente os detalhes que tem na estrutura,
no pilar, né, da estrutura do gesso. Agora, eu olhando isso em perspectiva, eu vou enxergar exatamente assim, ó. A placa de gesso do lado de lá, né? E aí, aqui dentro, eu vou colocar ela em vermelho, eu vou enxergar justamente essa estrutura que eu falei para vocês, ó. A estrutura tá aqui, ó. Ui, essa estrutura. Certo? E ela vai acontecer. Só que o que acontece? Essa estrutura ela acontece em 60 em 60 centímetros, tá? Então, em 60 em 60 centímetros. E dependendo do que eu for fazer, eu preciso colocar um tamanho menor ou fazer um projeto de acordo com o que vai vir no meio. E aí, geralmente, né, não é nem sempre, eu tenho também aqui as vigas para fazer o mesmo emaranhado que eu tenho no teto e fazer dentro do gesso. Do lado de cá vai a placa de gesso também, tá? Ou, se de repente for um detalhe que de um dos lados não precise, né? Tudo vai depender do projeto. No caso do perfil, que eu vou explicar depois para vocês, se eu tirar essas estruturas aqui e aplicar em 60 em 60 centímetros, essa estrutura do gesso ela vai ficar muito mole, tá? Então depois eu vou explicar melhor sobre isso com você quando eu mostrar o outro desenho. Então, primeiramente eu vou desenhar aqui o nosso gesso. Estou representando aqui um teto, certo? E a parede aqui, ó, certo? Aqui é o canto da parede, certo? Então, a gente está vendo um canto aqui. Aqui no meio, eu vou fazer duas estruturas de perfil de LED, que você também vai conseguir ver nessa imagem. Você consegue perceber que nessa imagem, nós vemos aí duas fitas de LED aplicadas no perfil metálico. Essas fitas, elas foram colocadas num perfil que é de alumínio. Esse perfil de alumínio, ele tem um difusor de acrílico que fica na frente do LED. E isso vai fazer com que essa fita não seja vista diretamente, a gente só consegue ver o efeito. Esse perfil ele está aplicado no gesso e ele pode ter várias cores. Ele pode ser preto, branco ou em alumínio. Ou ainda você pode personalizar com base na estrutura, no layout que você está trabalhando naquele ambiente. Outra coisa importante é que esse perfil você pode encontrar ele tanto de 2,5 cm de largura como 10 centímetros. Então você pode utilizar de 2,5 a 10 centímetros conforme a necessidade do seu projeto. Outro item importante para falar sobre isso é que a fita de LED ela tem um comprimento de 3 metros. Então você consegue fazer um perfil sem ter cortes em até 3 metros. Mais do que isso, vai ter uma pequena emenda para você poder colocar uma outra fita de LED. O LED ele pode ser de 12 volts e nesse caso você vai utilizar o driver que tem inclusive, né, esse modelo de LED tem uma vantagem, que ele tem mais lumens. E a outra opção é você utilizar com tensão de rede, que é quando você utiliza aquele fio que vai ser ligado numa tomada, numa ponta, no final da extensão do LED, tá? Então, essas são as duas questões com relação ao LED. E o perfil, como eu te falei, tem que ter ali uma extensão de 3 metros, a cada 3 metros vai ter uma emenda, caso esse perfil seja maior do que 3 metros. E aí você pode fazer o tamanho que você quiser, e não tem problema de você fazer maior, mas saiba que vai ter uma emenda aí no meio, caso você precise, certo? Bom, vamos lá então para o desenho. Então nós temos aqui ó, o teto, esse aqui é o canto do teto e aqui começa a parede, certo? E assim como na imagem lá, nós vamos ter aqui a nosso perfil aqui, ó, que percorre tanto o teto, né? Tanto no teto como na parede. Ok? No caso do desenho que está na imagem, do desenho não, da foto que está na imagem, nós vamos ter lá um perfil de 2,5 cm e no outro nós temos 4 centímetros. Essa é a única diferença que tem aqueles dois perfis lá. Aqui, eu estou tentando representar mais ou menos o que você tem lá no desenho. Quando a gente vai aplicar o gesso, para poder fazer essa estruturação, nós temos que entender que as placas de gesso, elas são dispostas em 60 e 60 centímetros. Nós temos que fazer uma estruturação aqui, para poder fazer com que isso aqui funcione, eu tenho que passar vigas aqui
de 60 em 60 centímetros para fazer com que isso aqui se sustente, né? E se de repente eu precisar, eu também vou utilizar nesse sentido aqui, ó. Só que o que acontece? Eu tenho que pensar que se eu colocar uma viga estrutural de drywall aqui, nesse meio aqui, ó, por exemplo, eu vou estar cortando o perfil aqui. Eu vou ser obrigada a cortar aqui esse perfil. Perfil não, a viga, a estrutura. Eu vou ter que cortar a estrutura do drywall, certo? E se eu cortar a estrutura do drywall, ele vai ficar sem sustentação. Então, o que acontece é que quando eu for colocar o perfil, eu não posso colocar em 60 em 60 centímetros. Eu vou ter que deixar em espaçamentos menores, né? Para poder dar uma estruturação no gesso, na parede do gesso, e fazer com que eu não precise cortar ou colocar uma estrutura bem no meio aqui, ó. Eu vou tirar essas aqui, né? Vou tirar essas aqui. Opa, tirei. Vou tirar essas aqui para justamente eu não ter problema de ter que cortar e ela ficar uma parede frágil, que pode flambar e além dela flambar, ela vai acabar trincando, tá? Então a gente tem que cuidar com isso. A mesma coisa que eu tô te falando aqui, ó, vai acontecer aqui no teto. A gente vai precisar fazer estruturas aqui no teto que vão fazer com que a gente tenha uma sustentação desse gesso. Então, eu vou também ter que pensar em como que eu vou estruturar o gesso nesse teto, tá? Então, isso é uma coisa muito importante para você saber. Olhando em corte, a estrutura do perfil vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Uma caixinha, tá? Mais ou menos assim. E aqui no meio, nós vamos ter aqui a fita de LED aqui, ó. E o gesso, ele vai estar aqui, ó, certo? Apoiado aqui. Às vezes, dependendo do caso, dependendo da situação, esse gesso ele passa aqui, mas geralmente ele vem aqui, ó, rente aqui, ó, tá? Estruturado aqui. Então é isso que vai acontecer. Aqui, na verdade, eu tô desenhando ao contrário, né? Porque no teto a gente vê o contrário, né? Eu tô desenhando ele ao contrário, mas vocês entendem o que eu tô te dizendo para vocês. Esse aqui é o perfil, então. Perfil de LED. Aqui dentro nós temos o LED. Que, como eu falei, ele pode ser de 12 volts, mais o uso do driver ou usando também a tensão de rede. E aqui, ó, bem na frente dele, vai ter aqui o difusor em acrílico. Certo, pessoal? Esse conteúdo era para ser rápido e direto, assim você consegue trabalhar de uma maneira mais pontual no seu projeto. Logo, logo tem mais conteúdo aqui para você. Até o próximo vídeo. Tchau!